Olá, virginianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Virgem? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Nossa, gente, que é isso aqui? Já começou daquele jeito, né? Gostei. Olha só, energia vindo numa crescente. Ai, que lindo. Gente, momento aqui fantástico para vocês, né? Momento muito bom. Gosto muito dessa representação, me lembra muito a carta do Sol. E aqui me traz, embora não seja a carta do Sol, mas tem essa conexão, né, com vitalidade, com energia, com disposição. E aqui é muito essa frequência para vocês, tá? Uma energia de prosperidade interna. Esse bem-estar aqui nas duas cartas, só para falar para vocês o que está escrito, né? Vem aqui uma palavrinha-chave dizendo bem-estar e aqui poder. Então, é sobre esse estado interno de se sentir bem, de se sentir grato, de se sentir grata, que traz esse, né, alimenta a nossa essência, traz esse senso de poder, esse senso de energia, né? Não é um poder de autoridade, né? Mas é um poder, um domínio sobre a sua própria vida, exercendo com maestria, né, aquilo que nos cabe, né? De sermos os donos, os autores do nosso próprio destino, como já dizia, né, William Shakespeare, o destino não está nas estrelas, o destino está nas nossas mãos. Então é muito dessa frequência. O bem-estar que eu me sinto neste momento e que eu busco também na minha vida, através das minhas escolhas, através das minhas ações, através dos valores que eu nutro dentro de mim, das pessoas com as quais eu compartilho a minha vida, eu compartilho os meus momentos, sabe, assim, é se recheando de todas as formas, né, buscando esse bem-estar de todas as formas. Isso, gente, abre frentes. A energia que a gente sintoniza é o que vai ecoar nas nossas vidas. Aquilo que tem dentro da gente, isso é uma lei cósmica universal, assim como muitas outras, assim como a lei da ação e reação, né? Mas essa vibração que a gente tem dentro de nós vai impactar no nosso exterior. Nós estamos falando aqui de um momento para vocês de muito poder, dessa energia, dessa autonomia, dessa autoridade que você exerce sobre a sua vida, de vocês estarem se sentindo muito bem aqui, falando sobre saúde, né, aquela disposição, aquela vitalidade, né, e também que essa frequência interna abre portas. Então aqui é um momento para vocês, de vocês estarem vendo as coisas fluírem, principalmente no campo da vida material. Nossa, a gente tá me dando uma cosquinha na garganta, uma vontade de tossir. Se eu parar é porque eu vou tomar uma água, gente. Porque tá assim, ó, tic. Eu acho que é o tempo que tá mais frio. E aí
eu fico um pouco alérgica nesse momento, mas tudo bem, vamos que vamos. Se eu parar é porque eu fui tomar uma água, tá, gente? Mas eu aviso vocês, vamos lá. É porque eu não costumo parar nos vídeos, aliás, eu não paro nos vídeos, eu vou direto, mas se precisar, vamos que vamos. Então aqui, gente, é uma energia que me traz essa abertura para vocês, principalmente no campo da vida material. Essa energia de raios, que é uma coisa meio que se espalha, né, que irradia, me mostra que, independentemente da situação em que você esteja aí trabalhando, que você esteja enfrentando nesse momento, eu sinto aqui que as coisas vão, sabe, deslanchar. Não tem empecilhos, não tem atrasos, não tem nada, sabe, impedindo você de se sentar, assim como este arcano, se sentar, sabe, muito bem, muito confortável, mediante as suas escolhas, mediante essa sabedoria que existe dentro de você, seja na sua casa, seja para com amigos, ambiente de trabalho. Eu sinto aqui que são decisões muito assertivas, são decisões muito sábias, decisões muito equilibradas e que corroboram, entram nessa sintonia com o universo. Recentemente eu fiz uma leitura, um mantra que tem muito a ver com essa frequência de vocês. E o mantra que me veio na leitura, vocês sabem que eu canalizo os mantras nas leituras, isso é algo pioneiro, né? Fui eu quem criou essa questão de usar os mantras nas leituras de tarô. Então, me veio esse mantra: o universo é generoso comigo o tempo todo. E aqui são vocês trabalhando com o universo como seu aliado o tempo todo. E o que é trabalhar com o universo como sendo o seu maior aliado? É se alinhar às energias do universo, porque o universo funciona, Deus, o divino, o universo, enfim, né? Cada um dá o nome que sintoniza melhor. Mas trabalhar com o universo como seu aliado é exatamente quando a gente sintoniza a nossa frequência interna através dos nossos pensamentos, daquilo que nós temos dentro de nós, que vão culminar com as nossas ações na nossa vida material, num alinhamento perfeito. Com isso, a gente só vai vendo que as coisas vão fluindo, que as coisas vão acontecendo de uma forma muito próspera, de uma forma muito abundante. O que quer dizer essa prosperidade? Podemos estar falando sobre dinheiro, sobre fluxo de dinheiro aqui para vocês? Muito favorável, tá? Investimento, compra. Aqui também falando sobre cargos, de repente um trabalho que você agora abre essa oportunidade e você conquista um cargo melhor para você, e aí o dinheiro flui melhor? Podemos, para alguns de vocês é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então assim, abriu uma oportunidade de um trabalho para você, você pegou essa oportunidade, porque aqui é a vida pedindo essa ação, tá? Porque muitas vezes a oportunidade vem e a gente tem que avaliar. Queremos isso ou não queremos isso, né? Aqui vem muito essa questão da escolha, inclusive aqui a carta fala aqui, né? Na palavra-chave que está aqui, está dizendo escolhas. Então é muito sobre isso, né? As oportunidades estão sempre vindo, estão sempre acontecendo. Aqui fala movimento. Então, as oportunidades estão sempre chegando nas nossas vidas, né? Aquilo que eu falo sempre para vocês, o divino é como a energia elétrica que passa, né, na fiação da nossa rede elétrica. Tá sempre ali passando. Cabe a nós escolhermos acender, acionar ou não, para que a luz se faça na nossa casa, por exemplo, ou que a gente ligue um determinado equipamento. Então a gente vai lá e quer acender a luz do quarto ou de algum cômodo. Aciona o interruptor. Então é sobre isso. Acessar as oportunidades do divino cabe a cada um de nós. A luz está sempre sendo emanada, as oportunidades estão de diversas formas, em todos os lugares, em todos os momentos e a todo o momento. Aquela tríade, né? Onipresente, onisciente, né? Que fala, né? Que se diz de Deus, que está em todos os lugares, né? Isso vale para as oportunidades que Deus descortina diante das nossas vidas o tempo todo. Então, cabe a cada um de nós, através da nossa sabedoria, dos valores que a gente carrega dentro de nós, fazermos as escolhas acertadas, as escolhas discernidas, as escolhas pensadas, mediante a nossa própria inteligência e a nossa vivência, e a nossa experiência de vida, que a gente só vai adquirindo conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai caminhando, né? Tanto é que o tarô, um dos anagramas do tarô, da palavra tarô, é rota. Então, a rota que se vive caminhando, a rota que se vive no caminho da vida, na jornada das nossas vidas. Tanto é que os arcanos maiores são chamados de a jornada do herói.
né? Então, o caminho, toda a história das nossas vidas, que se vive na lida, no dia a dia, né? No cotidiano, e a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai se reinventando, vai se descobrindo, vai aprendendo, vai fazendo como Aristóteles, né? Que dizia, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, quanto mais a gente se estuda, quanto mais a gente se conhece, melhor a nossa vida vai fluindo. Então, para alguns de vocês, gente, é aquela energia de dinheiro muito favorável, tá? Como eu falei. Ou para você que de repente teve uma promoção no seu trabalho, ou de repente para você que mudou de trabalho, também está favorável isso, porque aqui é sobre uma oportunidade. Ou para você que criou essa oportunidade de um novo trabalho, ou de uma nova forma, porque às vezes, né, de repente você já se aposentou e aí você quer fazer uma outra forma para gerar um outro recurso, uma outra renda, tá? Podemos estar falando aqui sobre locações, sobre vendas de imóveis também. De repente é isso, de repente você alugou um imóvel ou vendeu um imóvel, tá? Aqui, gente, para todo esse trânsito, principalmente no que tange a compra, venda, tá muito favorável isso para vocês, tá? Tá muito fácil isso acontecer para vocês. Use sempre a sua sabedoria, use sempre o seu feeling, né? Não tô dizendo para você ir assinando tudo quanto é coisa, né? Sempre avalie, sempre olhe as possibilidades, nem tudo aquilo que está reluzindo é aquilo que é o melhor. Então perceba, né, e sinta tudo isso, estude, leia, se for contrato, leia tudo, né? Falando em ler, gente, eu sempre recomendo de forma muito carinhosa, com todo o respeito que eu tenho em fazer esta missão, que para mim é uma devoção, não é um trabalho, tá? Eu vejo isso como o ato de servir, né? Então, para mim, é um ato de devoção à humanidade. E eu faço isso com muito respeito, com muito carinho, né? Então, eu sempre deixo aqui para vocês na descrição, eu sempre deixo mensagens muito importantes. Tem outras informações, tem os tarôs, tem livros que eu deixo de recomendação para vocês, mas eu sempre acho muito importante você dar uma lida na descrição, tá? Porque é de suma importância, tá? É fácil você acessar, é só você olhar ali embaixo do título do vídeo, tem uma palavrinha mais. Clica lá naquele mais que vai abrir toda a descrição do vídeo. Tá bom, meus queridos? Então, eu estou dizendo aqui que tá muito fácil, tá? Para essas conexões aqui, principalmente no que tange a esses trânsitos, né? De fazer negociações, tá tudo muito fácil. E principalmente para o fluxo do dinheiro, né? Nós estamos falando de uma energia muito positiva, estamos falando de movimento, estamos falando de oportunidades. Então, para a vida material, isso está muito legal para vocês. Um outro aspecto que me vem aqui para passar para vocês, que é muito interessante, é sobre esse bem-estar. É sobre você estar bem neste momento da sua vida. Anne, como assim? Bem como? Bem num contexto geral. Por quê? Às vezes, a gente quando fala, né, de bem-estar, nós não estamos avaliando apenas um aspecto, uma faceta da nossa saúde. É como as medicinas orientais, que avaliam o ser humano como um ser de diversos corpos, de uma soma de energias, né? Então, assim, utiliza a sabedoria do corpo, a saúde, né, do corpo mental, do corpo emocional, do corpo energético, também do corpo físico, né? Então, não é apenas uma parte, um corpo só, são vários corpos sendo trazidos para a totalidade, para a integridade, tá? Então aqui para a unicidade, né, o caminho que nos conduz para o um, né, para a unicidade. Então aqui nós estamos falando desse bem-estar, que é aquele momento em que você se senta confortavelmente, naquele seu minutinho, naquele seu momento de self-care, naquele seu minutinho em que você vai dedicar para assistir aqui, né, a leitura do Equinócio Tarô, feita por mim, Anne Marques, e você se senta confortavelmente e você fala assim, nossa, eu tô me sentindo muito bem. Como? Em todos os aspectos. Porque às vezes a gente pode até ter dinheiro. Às vezes a gente tem aquele dinheiro, mas será que com todo aquele dinheiro nós estamos, integralmente falando, nós estamos completos? Você tem paz na alma, você tem paz na mente, as suas emoções estão como? Entende? Então assim, é importante essa conexão de todas as partes que compõem você, de estar nesse bem-estar, de estar nessa energia que se expande. É essa energia expandida que promove essa expansão na vida.
Então é um momento aqui super favorável para vocês estarem se sentindo bem, bem dentro da sua casa, desse seu traje terráqueo espacial, bem com todas as partes que compõem você, em paz com os seus pensamentos, em paz com as suas emoções. E falando sobre emoções, né? Aqui vem uma carta muito bonita que mostra essa união, que mostra esse compartilhar, esse sharing, né? Aqui falando sobre a amizade. Então, o momento aqui para vocês, meus queridos, ou estarem fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas, mas eu não estou dizendo aqui que são pessoas que é assim, que é número, sabe? Que assim, é muita quantidade, é muito social, mas não tem muito engajamento, sabe? Não tem muita conexão. Aqui eu estou falando sobre pessoas que realmente vêm em seu encontro, sabe? Podemos estar falando de repente por conta desses movimentos que estão acontecendo nas vossas vidas, então, por exemplo, ou neste novo trabalho, ou de repente para você que está buscando uma prática. Vamos supor que você vai procurar uma escola para você fazer Tai Chi Chuan, vamos supor, né? Eu passei bastante sobre essas questões, né, gente? Essa questão do self-care, do autocuidado. Eu falei bastante para vocês sobre isso nas vossas leituras anuais, tá? Então, Virgem 2025. Se você não assistiu essa leitura, eu vou deixar o card aqui para vocês da vossa playlist Virgem 2025. Dentro dessa playlist aparece sempre aqui no cantinho da tela para vocês, tá? Tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Virgem neste ano de 2025, tá? E lá tem essa leitura anual. Nessa leitura anual, a gente tem, né, a parte informativa da leitura, que é a primeira parte. Quem acompanha a leitura completa sabe como funciona, né? Então, assim, a primeira parte, isso eu falo sobre o tarô, as mensagens do tarô, e depois, na segunda parte, eu faço a parte oracular com as confirmações dos oráculos, bem como as ativações das energias desta leitura, para você praticar, para você levar isso para a sua vida, que é algo pioneiro também, tá bom, meus queridos? Então, aqui vem essa frequência de autocuidado, de self-care. Então, de repente, por você estar buscando mais, né, esse bem-estar, por estar se cuidando, e aí de repente você vai buscar, como eu citei, uma prática de yoga, uma prática de Tai Chi Chuan, enfim, para te trazer ainda mais energia, mais disposição, para trabalhar principalmente aqui com o corpo energético, né? E aí, de repente, você pode fazer amizades nesse lugar. E são amizades muito especiais. São pessoas que erguem a taça por você. São pessoas que se importam com você. E esse ano, é muito lindo esse movimento, porque esse ano, aqui uma energia do número 3, né? O número 3 que vocês sabem que faz uma associação, né? Digamos assim, uma correspondência, né? Melhor essa palavra, com a nossa consciência espiritual, que é aquilo que existe além do tempo, além do espaço, é aquilo que nós somos e é aquilo que vai perpetuar quando nós terminarmos a nossa jornada aqui neste planeta, né? Quem gosta desse assunto, eu vou deixar um livro aqui para vocês, da Helena Blavatsky, tá? Que ela explica sobre a constituição septenária do homem, tá? Então, na qual é composta de 4 corpos e depois mais 3 corpos. Então, eu estou me referindo a estes 3 corpos, que é a nossa essência búdica, nossa essência espiritual, a consciência que é. Tá bom, meus queridos? Então, aqui é sobre essa energia dessas pessoas que se importam num ano que fala sobre isso, num ano que fala sobre empatia, que fala sobre altruísmo, que fala sobre compaixão. Então, existem trocas aqui muito gostosas, trocas muito edificantes, tá? De pessoas que ou estão na sua vida ou vão surgir na sua vida. E que você possa, então, passar momentos com essas pessoas, tá? Que você possa trocar com essas pessoas, né? Esses momentos são muito importantes. Anne, não tenho ninguém na minha vida nesse momento, essas pessoas não chegaram na minha vida. Bom, primeira coisa que a gente sempre tem que avaliar é que nós estamos numa leitura geral, não é uma leitura particular. Então, este bom senso sempre deve estar presente, não só aqui no meu canal, mas em todos os canais, né? Sempre, você tem que ter sempre essa sabedoria dentro de você, né? Que a leitura, ela levanta uma impressão, uma vibração energética.
mas isso não quer dizer que é específico para uma determinada pessoa, né? Estou falando com virginianos. É um grupo extremamente extenso, né? Então é sempre bom a gente ter essa sabedoria, essa consciência dentro de nós. Segundo aspecto é que muitas vezes não é só sobre pessoas no sentido de pessoas aqui neste plano. Às vezes podemos estar falando sobre pessoas, sobre um auxílio espiritual. E aqui vem forte num determinado aspecto de que é uma força, um auxílio espiritual dirigido à sua pessoa que ajuda a abrir portas. Então podemos estar falando sobre nossos irmãos das estrelas, seres de luz, mestres, mentores, guias, quem você se conecta, né? Que de repente, através dessa sintonia, porque aqui é um ajuste muito fino de energia, através dessa sintonia, você consegue fazer esse encaixe. É como eu falei de acionar o interruptor das nossas casas, né? Então, nesse momento, você aciona. Sempre que a gente eleva a nossa frequência, sempre que nós estamos pulsando amor, energia positiva, a prosperidade que existe dentro de nós, a sabedoria de que nós temos o poder de criar a nossa realidade, de sermos os donos do nosso destino, quando a gente sabe que a gente é o dono do nosso destino, mediante as escolhas que a gente faz nas nossas vidas, Cora Coralina falava que a vida é uma grande colcha de retalhos, e é perfeito, cada retalho é composto por uma escolha, né? Então é muito sobre isso, tá? Aqui mostra que essa sintonia fina é o que faz tudo mudar, é o que faz tudo caminhar, traz poder para você, traz energia positiva para você, faz a vida caminhar a passos largos, trazendo oportunidades, trazendo aberturas para vocês, né? Mas é preciso fazer essa manutenção desta energia e é preciso fazer o movimento certo. E aqui vem sempre aquela orientação para vocês, que é aquele ponto de atenção, de alerta, né? Naquele sentido de, ok, se tiverem surgindo muitas coisas ao mesmo tempo, e aí? Qual que eu vou fazer? Vamos supor, eu quero cuidar da minha saúde, quero cuidar do meu bem-estar, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir assim, radiante, eu quero ter mais energia, eu quero ter mais, né, mais vitalidade para o meu dia, para as tarefas do meu dia. Que prática fazer? E vamos supor que você fez lá, testou várias aulas e você tem várias frentes para você escolher. Qual você vai escolher? Né? Qual você vai escolher? Outra coisa, não vou responder ainda. Vou falar mais uma opção. Vamos supor que você andou soltando alguns currículos aí e andou procurando algumas possibilidades. E aí, de repente, apareceram vários empregos para você. Qual você vai escolher? E aí eu digo sempre para vocês, algo que meu avô me ensinou, grande sacerdote da minha linhagem. E ele falava assim, cuidado com o falso brilho das lantejoulas. Nem sempre tudo aquilo que vai reluzir é aquilo que melhor convém. Nem sempre o caminho mais curto, eu não estou dizendo que pegar um caminho curto não seja bom, mas nem sempre, ou seja, nem todas as vezes, não é 100%, né? Nem todas as vezes, o caminho que tem que é mais sedutor, que tá chamando mais atenção, que é mais curto, que é mais fácil, é o melhor. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente pondera? Essa carta é sensacional. Então, como é que a gente pondera isso? Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente faz essa escolha? Primeiro, a avaliação sincera, com objetividade, com razão, usando o discernimento. Pondere e avalie. Depois, você vai trazer isso para o seu coração. E vai sentir isso dentro de você. O que o seu coração diz? Mediante esta avaliação. E aí sim, você escolhe. Tá? E aí sim, você escolhe. Avaliando também, gente, as questões aqui que vão impactar na matéria. Então, por exemplo, sei lá, aquele trabalho é mais perto, aquele outro é mais distante, aí eu vou gastar mais ali, ou eu posso talvez andar para o meu trabalho, é mais perto, e aí eu vou ganhar também saúde. Entende? Assim, são coisas que você tem que ponderar, e aí é só cada um individualmente que pode fazer isso, né?
Apenas a gente é que pode atravessar a ponte das nossas vidas, como já dizia Nietzsche. Tá bom, meus queridos? Então, vamos aproveitar essa energia. Eu vou tirar aqui para vocês uma confirmação com este deck, que também é um deck de tarô. Quero muito saber o que vai vir aqui para vocês, tá? Mas eu quero fazer um mantra de poder aqui, tá? Para a gente ativar as energias desta leitura e que você possa levar, então, essa energia, essa frequência positiva, super positiva, né? Para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então, o mantra que vem para vocês é o seguinte: eu vibro alegria e prosperidade. Eu vibro alegria e prosperidade. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações e levem com vocês, pratiquem este mantra. Com certeza virão outros aí, a gente ainda tem o nosso mantra anual para fazer. Então pratiquem, façam este mantra. Sempre que você sentir a necessidade de sintonizar, de alinhar as suas frequências às energias do universo. Como eu falei, o universo trabalhando com você como seu aliado. Então, quando a gente precisa sintonizar nessas frequências, quando a gente precisa reajustar, realinhar, ou quando a gente simplesmente precisa manter, sustentar. Tá bom, meus queridos? Então, este é o mantra que vem para vocês, vibrando na alegria, porque aqui me traz uma energia super alegre, super feliz. E às vezes você pode pensar, mas não tá nada acontecendo na minha vida, não tem oportunidade nenhuma acontecendo, as coisas tá tudo parado, não tá acontecendo nada. Então, para você se conectar nessa energia, chamando essa frequência, a primeira coisa que a gente tem que mudar é o nosso estado de reclamação para um estado de gratidão. E quando a gente entra na frequência da gratidão, nós entramos na energia da celebração e numa energia de alegria, porque para celebrar você tem que estar alegre, não dá para celebrar se estiver triste. Então, é esse tipo de movimento interno que cria toda essa movimentação. Que aqui nós estamos falando de uma agitação, na verdade, né? Tem muita coisa acontecendo aqui para vocês. Tem aquele encontro, né, para comer aquele bolinho de fubá, delícia, que eu sempre falo para vocês, né? Com um cafezinho, com quem você ama, com quem você gosta. Inclusive, tá vindo para passar para vocês uma ideia muito legal, tá? Na época que eu trabalhei como chefe patissier, então eu fazia muito isso, tá, gente? Para você que de repente assumiu um cargo aqui nós estamos falando de cargos altos, tá? Então assim, de repente você assumiu um cargo e ou de repente você está aí gerindo essa própria família mesmo, né? Você está ali naquele ponto ápice, é você que vai estar dando as regras naquele momento, é você que está sustentando tudo nesse momento. Então, para reunir, para integrar, para somar forças, que tal fazer um cafezinho à tarde, vários bolinhos, uns sanduichinhos, né? Servir um cafezinho, um chazinho, um suco, tá? Fazer tipo um brunch, né? Para você aí confraternizar e todo mundo poder erguer. Sabe o que eu sinto aqui, gente? A leitura de vocês traz uma potência muito grande, que tem muito a ver com essa energia do número 9 do nosso ano de 2025, que é essa energia da integração, da compaixão. Quando todos nós estamos juntos, que essa é a proposta aqui do canal, né? Que a gente possa se conectar, que a gente possa unir as nossas forças e não dissipar forças, porque a gente desvirtua, né? Unindo as nossas potências, tudo flui, tudo melhora, tudo acontece. Porque juntos a nossa luz com certeza brilha mais forte. Então, para você que está aí precisando, né, ou querendo trazer essa força coesa dentro da sua família, dentro do seu espaço de trabalho, faça esse cafezinho. Vai ser muito legal. Então, a energia da alegria vai trazer alegria, né? E a prosperidade. Que a prosperidade vai trazer exatamente essa sintonia aqui de abundância, de bem-estar, de fartura, que contempla o bem-estar não só seu, mas daqueles que estiverem ao seu redor. Todas as coisas que você for fazer, sem entrave, sem bloqueio, sem atrasos, aqui é importante também falar sobre isso, tá? Não vejo atrasos, então para planejamentos, para coisas que estavam aí também, de repente em processo ou em progresso, né? Nós estamos falando aqui às vezes daquelas coisas que, vamos supor, sei lá, uma reforma que você estava fazendo
e a coisa tava que não saía do lugar, né? A abertura do espaço que você criou, vamos supor que você criou um espaço para a sua comunidade, né? Então tava ali difícil de sair, tava um imbróglio, agora flui, tá? Então assim, vem essa frequência para vocês de muita alegria e de prosperidade, envolvendo dinheiro, envolvendo esse fluxo financeiro positivo, tá? Te dando poder de compra, te dando conforto, tá? Te proporcionando coisas muito boas e também para aqueles que você deseja proporcionar, tá bom? Então, eu vibro alegria e prosperidade, condição sine qua non para a gente ver a nossa vida fluir. Tá? A alegria é uma das frequências, juntamente com o amor e a gratidão, é uma das frequências mais positivas para nós estarmos vibrando. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos ver quais são as outras confirmações que vem aqui para vocês. O que mais os queridos regidos sob o signo de Virgem precisam saber para este momento? E eu agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura linda para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por esse carinho maravilhoso, por esse amor, por esse respeito, pelas bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração, como um forte e poderoso abraço de luz me impelindo a seguir em frente neste ato de devoção. Gratidão, e é por isso que eu sempre desejo para vocês que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam vibrando, pulsando, iluminando a cada um de vocês e aos seus também. E assim é, meus queridos. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos, vibrando assim, uma taça erguida em triunfo, em amor, em respeito, em carinho, em generosidade, em amabilidade. Nós vamos assim juntos. Que lindo, gente. Somos nós, né? Gosto dessa energia, somos nós, nesta amizade, neste carinho, que eu sei que muitas vezes eu sei que a mensagem chega para vocês naquele momento assim crucial, naquele momento em que às vezes a gente está borocochô, a gente está caído, e eu sei o quanto a leitura vem para te reerguer, eu sei como esse momento é importante, eu sei quanto vocês esperam, aguardam pelas leituras, e eu também, quando às vezes, né, eu sei que pode ser um bálsamo de luz para vocês, e eu sei que o retorno também é muito positivo, né? Quando vocês escrevem coisas tão lindas para mim, gente, não se esqueçam, né, que vocês são demasiadamente importantes na minha vida. Então eu recebo isso de uma forma imensamente positiva, né? Faz um carinho, me sinto abraçada, também naqueles momentos em que eu estou borocochô, né? Porque eu também sou um ser humano, às vezes também estou borocochô, e aí vocês vêm assim com uma energia tão linda, e eu falo, uau, né? É isso, sabe? É um pelo outro, né? E é como o relacionar-se. Nem sempre as pessoas vão estar todas unidas, né? Essa carta me traz muito isso, né? Aqui tem as duas erguendo e aqui tem uma que tá tomando, né? O líquido, a bebida aqui, né? Então, eu penso muito nisso, né? A força do todo sustenta, para que às vezes um venha se nutrir, né? Então, às vezes vocês me nutrem e erguem as vossas taças por mim. Nossa, tô emocionadíssima. E às vezes o contrário, né? E às vezes sou eu erguendo a taça, a minha taça de amor, de bondade, de generosidade para vocês. Me emocionei. E é assim que a gente deseja, não é, meus queridos? É assim que a gente deseja que o nosso mundo seja, né? E é por isso que eu criei esse canal. É exatamente para isso. Porque juntos, realmente, a nossa luz brilha mais. Ai, que linda. Tô emocionada. Olha o que veio aqui. Nossa, gente. Bom, vamos lá. Olha, gostei muito dessa carta aqui, hein?
aqui tem um recado importantíssimo para passar para vocês. Bom, vamos lá. Esse tarô pequenininho que eu tô compartilhando com vocês, ele é um tarô que segue um outro sistema, tá? Ele segue o sistema do tarô de Thoth. Esse tarô maiorzinho que eu estou utilizando com vocês, ele segue o tarô do Rider-Waite, tá? O sistema Rider-Waite-Smith, tá? Então, só para passar para vocês, que às vezes você fala, mas tem uma coisa escrita ali que tá esquisito, tá diferente. Então, eu já passo para vocês, porque estas palavras-chave têm a ver com algumas das infinitas possibilidades que existem dentro das vibrações de cada arcano. Cada arcano tem uma impressão digital, digamos assim, né? Então ele traz energias, traz vibrações, nunca é uma coisa só. Então, porque essa aqui é bem-estar, é abundância, então é só isso. Não, não é só isso, tem um monte de outras coisas, né? Então, assim, as palavras que esse deck traz são diferentes. Eu explico, gente, porque às vezes você tá estudando tarô, tá vendo, tá estudando para aprender, tá vendo para aprender, ou já faz, e você fala assim, nossa, mas que palavra-chave é essa que tá aí nesse, né? Não tem nada a ver, porque é outro sistema. Tá? Então, olha só que interessante. Isso aqui, gente, é uma conexão aqui. Existe uma possibilidade para vocês de um relacionamento afetivo e amoroso. E existe também, tá? Por quê? É uma chegada rápida dessa pessoa, tem a ver com esse novo movimento da sua vida, tá? E para muitos de vocês, por conta de um término aqui. Tá? Então, assim, esse recado é bem específico, esse recado é para alguns, tá? Não é para todos, mas para você que de repente terminou um relacionamento, que quer um relacionamento, porque às vezes a gente termina, mas a gente quer ficar, né, quietinha, quer ficar quietinho, mas para você que terminou e ainda quer essa possibilidade, existe sim uma abertura aqui, gente, e é forte, tá? E é bem forte. É uma pessoa que vibra muito dentro dessa sua energia, tá? É muito dentro dessa frequência dos signos do elemento, regidos pelo elemento terra, touro, virgem e capricórnio, tá? Uma pessoa que também trabalha muito, uma pessoa que também se dedica muito às coisas que quer. Pode ser que essa pessoa também seja aquela que venha fazer uma parceria com você, pode ser que seja uma sociedade, ou de repente você vai conhecer nesse outro trabalho, pode ser. Aqui bem forte para vocês esta troca, tá? Com essa pessoa aqui, mas como eu disse, é um recado que vem aqui específico, tá? Para alguns de vocês, essa possibilidade para você que terminou um relacionamento, que aqui tem um término, tá? Então, assim, terminou um relacionamento e quer um outro relacionamento, está favorável sim. Pode ser que seja até neste encontro, nesse evento que de repente você vai fazer. Né? Nós estamos numa época super legal para a gente fazer festa junina, para quem gosta, né? Então, assim, de repente você vai promover alguma coisa aí e essa pessoa vai entrar que nem né? Vai vir com tudo aí, gente, e vem com tudo mesmo. Tá bom, meus queridos? Essa carta aqui me traz, aqui vem essa palavrinha-chave, né? Trazendo essa energia de mudança, e é realmente o que a gente tá vendo aqui. Tá? Eu sinto para vocês que é uma mudança na direção, olha as cartas se conversando, né? A gente começou aquela coisa das sincronicidades. Então, vários cristais coloridos aqui também bastante, né? Muitas cores. Então, de novo, essas conexões, né? Eu gosto muito. E aqui é muito por conta desse momento de que pede essa movimentação. Então, assim, é aquele momento em que a gente avalia e precisa fazer uma escolha. Não dá para ficar segurando duas coisas. Exemplo. Eu quero fazer uma coisa, eu quero estruturar, vamos supor, surgiu a oportunidade daquele trabalho, mas você ainda está ali. Então, assim, o que a vida pede? Né? Que você avalie, estude as possibilidades e, se for o caso, você faça a escolha. Fica onde está ou vai? Mas precisa ter um movimento, entende? Esse movimento não é sempre que você tem que largar o que você estava fazendo, não é isso. Mas precisa escolher, precisa ter uma ação. Eu não sei, fica segurando a vaga lá que é da outra pessoa. Não, precisa saber, vai ou não vai, né? E aí aquilo tudo que eu falei de sentir, de planejar, de avaliar,
perceber o que você tem aqui, o que você vai ter lá, se for o caso, né, gente? Eu sempre falo para vocês, inclusive, faça essas observações, faça essas anotações. Vocês sabem que a leitura aqui é uma leitura completa, não é fast tarô, não é aquele tarô preditivo que lança um monte de informações ao léu, não. É um tarô reflexivo, é uma leitura completa, com avaliações, com reflexões sobre a sua vida, promovendo o autoestudo. Porque sem o autoestudo não há o autodesenvolvimento. Então eu sempre recomendo que você tenha aí pertinho de você o seu bloquinho de anotações, eu chamo de kit anotação, né? Então, seu bloquinho de anotação, seu caderninho de anotações aí, com aquela canetinha especial, para que você possa fazer essas anotações. E aí, de repente, se você está naquele in-between, né? Se você está entre alguma coisa, um relacionamento ou outro, um relacionamento que você tinha e uma pessoa que chegou na sua vida, um trabalho que você tem e uma outra oportunidade de trabalho, ou eu tô aqui sem fazer nada e de repente eu quero fazer alguma coisa da minha vida, ou, sabe assim, de repente é você com você, como eu falei, eu quero investir no meu bem-estar, eu quero criar novas frentes, eu quero mais energia, então o que eu posso estar fazendo? Eu vou me movimentar. Movimentar no quê? Vou mudar minha alimentação, vou tentar fazer uma coisa mais saudável para mim, vou tentar buscar novas perspectivas, entende? Mas existe a ação e existem as ações feitas, pautadas nas escolhas, tá? Então aqui existe essa modificação de algo que você estava aí numa dualidade e agora integra. E agora alinha. Alinha com o quê? Com o seu poder interior. Alinha isso com o quê? Com o seu autocuidado. Esse ano fala muito sobre isso e é unânime em todas as leituras. Se você assistiu todas as leituras que eu já fiz para o signo de Virgem, você vai ver que em todas as leituras o autocuidado aparece, porque é a regência desse ano. Esse ano fala muito sobre a nossa introspecção e a nossa intuição. A introspecção é autocuidado. O fato de você voltar-se para dentro é autocuidado. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente aciona a nossa intuição, que é a porta de comunicação com o divino. Entende? Como uma coisa vem ligada à outra. E aí, se você não viu a sua leitura, gente, eu vou deixar aqui agora o card da leitura, tá? Da leitura Virgem 2025, a sua leitura anual. E aí fica muito bom, porque você assiste essa. Daqui a 15 dias só que eu vou lançar a próxima, né? Então, assim, tem bastante tempo para você assistir. E aí você une as informações que tem na outra leitura com essa leitura. E aí você faz aquele pacotão de luz para você trabalhar. Tá bom, meus queridos? Essa carta, ela vem com uma palavra-chave que é assim, uau, né? Mas ela faz parte desse sistema, dessa percepção desse sistema do tarô de Thoth, tá? Então aqui ela traz a palavra indolência, ou a pessoa que é indolente, né? E aqui me vem muito nessa questão da gente assumir a responsabilidade sobre o nosso sentir. Como assim, Anne? A gente vive num mundo onde tudo acontece demasiadamente rápido. Tudo chega para nós de uma forma muito rápida. Sabe por quê? Eu vou citar um exemplo para vocês. Na época que eu estava estudando no colégio, quando eu tinha que fazer uma pesquisa, misericórdia, gente. Eu tinha que ir lá na casa do meu avô tinha uma biblioteca, tinha Barça, tinha um monte de enciclopédias. E aí tinha que passar o sábado lá, o domingo lá, às vezes ia 2, 3 vezes para poder pegar os livros, olhar os livros, sabe, com aquela pilha de livro, e ficava lá fazendo a minha lição, estudando, anotando, porque não tinha xerox, não tinha, era na mão mesmo, anotava, às vezes vinha com os livros para casa, aí eu tinha que voltar a pegar outros. Hoje, num toque, você já tem uma informação, digitou, pum, já aparece tudo ali, é muito fácil. Isso sim, é uma forma, mas percebe como tudo vem para nós e tá tudo muito rápido, a velocidade na transmissão dos dados é muito rápida, gente. Eu venho de uma área de elétrica, de eletrônica, né? Então, assim, é tudo muito rápido. E a gente, como é que fica no meio de tudo isso? E aí entra a questão do autocuidado, porque como que o nosso eu integral percebe tudo isso? Como que a gente fica no meio de tudo isso?
Às vezes pode ser bom, às vezes pode causar um baita de um rebuliço, né? E aí, como que a nossa estrutura emocional fica? Como que a gente se sente mediante todos os acontecimentos e todas as ações que nós temos que fazer e todas as escolhas que nós temos? Entende que às vezes a sobrecarga pode ficar muito grande? Então aqui é sobre não se ausentar sobre a responsabilidade dos seus sentimentos, de perceber aquilo que às vezes cria uma estrutura extremamente consolidada e impede a gente de fluir. Que às vezes a gente vai somatizando e vai ficando uma coisa que fica extremamente rígida e nos impede de até nos conectarmos, de fazer, porque aí não conseguimos sentir, fazer aquilo que eu falei, né, de trazer para dentro, porque dentro de nós já está sobrecarregado. Então é como se você fosse, exemplo, como se você fosse salvar alguma coisa num pendrive, o pendrive está cheio, não tem mais espaço, já utilizou o limite máximo, entende? Então assim, precisa deixar algumas coisas para que o novo venha. E aí vem aquele mantra que eu faço com vocês desde que eu abri o canal, eu faço esse mantra, né? Todo mundo conhece. Eu deixo ir para o novo vir. Eu deixo ir para o novo vir. Tá bom, meus queridos? Então pode ser um mantra que você venha a trabalhar que pode te ajudar muito nesse momento de reciclar, né? De purificar e de deixar certas coisas para trás, como eu falei. Para alguns de vocês, existe esse movimento de talvez um término de um relacionamento, ou seja, fica para trás essa sobrecarga emocional, caso seja esse a sua situação. Caso seja esse o seu caso, isso é ótimo, né? Ô, pleonasmo redundante, entende? Ou de repente pode ser sobre aquele trabalho ou aquele ambiente, né? Às vezes dentro de casa, talvez essa modificação que você venha fazer não é só sobre uma saída. Às vezes a mudança é sobre a performance e muitas vezes, gente, é tudo o que precisa, né? Essa reviravolta dentro de nós, porque às vezes, né, você fala, é reviravolta, tô esperando essa reviravolta na minha vida e não acontece nada, não mudou nada dentro de você, como é que você quer esperar alguma coisa fora? Simples assim. Einstein falava isso. Insanidade é querer que as coisas mudem e continuar fazendo tudo exatamente do mesmo jeito. Não sou eu que tô falando, é o Einstein que falou. Então assim, a gente precisa mudar internamente, e aí vem lá no começo da leitura com a questão da sintonia. Como é que eu quero ver uma mudança na minha vida física se dentro de mim tá tudo estável, rígido? Eu não consigo me abrir para nada, não consigo sintonizar com nada, não consigo criar nada, não consigo fertilizar nada. Entende? Então, muitas vezes a gente pensa, né, que é sobre uma mudança. Às vezes Nossa, gente, impressionante, né? As coisas. Até tem caixa aqui, ó. Olha, o que é isso? Meu Deus do céu. É que vem uma mensagem interessante para falar, né? Só terminar o que eu tava dizendo. Que muitas vezes a gente pensa que é uma mudança física, mas antes dessa mudança física acontecer, como eu falei, de repente um término de um relacionamento é algo físico. Mas isso já tem que ter acontecido dentro de você, ó, há muito tempo. Você já decretou esse fim dentro de você. Então, já há uma desconexão emocional com aquilo. Entende? É assim que a gente vai criando a nossa realidade. Olha isso aqui, gente. Aqui é como se fosse um círculo, né? E aqui ele afunila. E aqui, como se fosse uma roda, uma engrenagem, trazendo movimento. E olha, é perfeito. E as cartas se conectam. Dois decks diferentes, de sistemas diferentes, e as cartas se conectando. Eu fico com o meu coração transbordando alegria e agradecimento a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão por isso. Eu sempre falo para vocês, quem fica no final das leituras sempre colhe esse néctar, né? Como eu falo, o ato de nós nos transformarmos, de nós criarmos, de ter esse burilamento da alma, né? Não é algo instantâneo, não é algo fast, não é algo rápido. Por isso o tarô não é algo rápido. Não é algo rápido. É muito mais profundo. É muito mais sagrado, digamos assim. Vamos lá.
Por isso o tarô que eu pratico com vocês não é rápido. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Virgem precisam saber para este momento? E agora nós vamos fazer as ativações, meus queridos. As ativações energéticas. O que mais eles precisam saber para este momento? Ai, que lindo! Gostei! Amor próprio, que tal? Perfeito. E a minha energia aqui de chakra cardíaco vindo forte para vocês, né? Eu falei sobre energia, eu falei para vocês, né? Por isso que eu digo que eu gosto desse crescimento, eu gosto dessa evolução da leitura, né? Se eu fico só na primeira parte, a gente não consegue, né, chegar nesse pico, nesse clímax, né? A gente não consegue, a coisa fica parada, fica truncada, né? E eu gosto de fazer essa leitura dessa forma. A forma do meu servir é essa, né? Então eu gosto de ver esse alinhamento que vem trazendo para vocês e vocês compartilhando isso, né, junto comigo, vivendo isso junto comigo. Falei sobre a energia do amor próprio, que em todas as leituras tem aparecido isso do ano, né? E vem a carta falando amor próprio. É muita sincronicidade, né? Eu vou tirar uma mensagem aqui para vocês com este deck, que ele também vai falar sobre as energias dos chakras ativados e cores, cristais. Vamos lá. Quais são as energias? O que mais, os queridos regidos sob o signo de Virgem precisam saber para este momento das vossas vidas? Lembrando, gente, que essa ativação que eu faço para vocês não é uma cura energética. É uma ativação das energias desta leitura para que você possa ter elementos práticos para ativar as frequências disponíveis desta leitura. Então, é uma ativação energética desta leitura para você levar para a sua vida. Pode coincidir com uma questão que você pode potencializar em você para trabalhar algum chakra que você sente? Sim, pode. Mas a ideia é você pegar as energias desta leitura, que é isso que eu faço. Eu interpreto as impressões energéticas de cada lâmina e entrego para vocês sob a forma de elementos práticos para você levar para a sua vida. É algo pioneiro, nunca ninguém fez isso com o tarô. Tá bom? Então eu faço isso para que vocês tenham algo a mais, não fiquem apenas no caráter informativo. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais? Os queridos, olha só que interessante, os queridos regidos sob o signo de Virgem precisam saber. Aqui nós temos todos os chakras. Quando vem essa cartinha assim, são todos os chakras. Gostei. Vamos lá. Eu vou fazer com vocês, aqui veio Anahata. Ok, vamos lá. Eu vou fazer com vocês mais um aqui, tá? Então, de baixo para cima. Agora, esse momento, gente, pega o seu caderninho, tá? Pega o seu bloquinho, o seu kit anotação e prepara para você anotar principalmente as cores, tá bom? Então, vamos lá. De baixo para cima, a gente tem o chakra esplênico, Swadhisthana Chakra, trabalhando com o laranja. Depois, na sequência, nós vamos colocar o Manipura Chakra, chakra esplênico, plexo solar, gente, perdão. Plexo solar, Manipura Chakra, trabalhando com o amarelo e dourado. Depois, nós temos o chakra cardíaco, Anahata Chakra, trabalhando com os tons de verde e de rosa. Pode colocar um tracinho aí, pink, também. E, por último, mas não menos importante, vamos trabalhar com a frequência do Agnya Chakra, nosso terceiro olho, ponto entre as nossas... Olha, até aqui tem esse pontinho. O ponto entre as nossas sobrancelhas. Trabalhando com esta cor do azul anil. Então, eu vou repetir as cores para vocês. Laranja, amarelo e ouro, ou dourado. Verde, rosa, pink e o azul anil. Esse azul anil, ele é aquele azul que quase fica um roxo, antes de transformar no roxo, tá bom? Então, como é que você pode utilizar, gente, estas cores, tá? E trazendo essas ativações energéticas aqui dessa leitura para a sua vida.
Então utilize essas cores nas roupas, acessórios, objetos de decoração, em coisas que fiquem perto de você nos lugares que você permanece a maior parte do tempo. Então, por exemplo, no seu quarto, que é o lugar onde a gente passa, né, bastante tempo aí, pelo menos 7 a 8 horas de sono, e também no seu ambiente de trabalho. São opções aí para você, tá? Você pode utilizar em cristais essas cores, tá? Então, lembra sempre que os cristais, gente, o ideal é que você utilize assim, ó, em contato com a pele. Então, assim como as minhas pulseiras, assim como este anel, que esse cristal encosta na minha pele, e colares. São uma excelente opção aqui para vocês, tá? Pega essas cores, utiliza os cristais que trabalham dentro dessas cores e trabalha com eles. Uma outra forma é você utilizar em flores. Então, aqui vem muito o verde para vocês, tem muito da natureza aqui, tá? Então, além de você passar um tempo na natureza, ao ar livre, que é muito legal, pode anotar essa prática aí para você, caminhadas ao ar livre, abra as janelas da sua casa, deixa o ar entrar, deixa a luz do sol entrar na sua casa. Eu sei que agora a gente está num clima mais de inverno, já nós vamos estar entrando aí, né, no solstício de inverno, mas abra, deixa, o sol tá lá, o sol tá sempre brilhando, é que nem a energia do divino, né, que nem eu falei do exemplo da rede elétrica, então deixa entrar, tá? Mas além disso, você pode utilizar plantas, as folhas, né, no geral, não só com as flores, e aí você pode utilizar a flor amarela, laranja e rosa, tá? E uma outra forma de você utilizar também, gente, é através dos alimentos. Então, utilize estas cores nos seus alimentos. Então, abóbora cabotiá para o laranja, o mamão, a própria laranja, batata baroa ou mandioquinha, banana, abacaxi no amarelo, tá? Os verdes, todas as folhas, escarola, rúcula, agrião, espinafre, brócolis, abobrinha, tá? E o azul você pode colocar a blueberry, tá bom? Que é uma opção também para vocês estarem trabalhando, tá bom, meus queridos? E aí, quando você for fazer o seu prato de comida, quando você for comprar lá o vasinho de plantas, ou quando você for utilizar uma determinada pulseira, enfim, eu recomendo de forma carinhosa que você ative isso ainda mais. Então, por exemplo, tudo que tem troca, você vai fazer apenas uma vez. Você vai fazer todas as vezes. Tudo aquilo que não tiver troca, exemplo, o vasinho de planta, energizou, ativou, não precisa fazer mais. A roupa, você vai trocar, então vai fazer todas as vezes que você for utilizar, tá bom? Como é que funciona? Você vai colocar as mãos assim, em formato de concha, na sua joia, no seu vasinho de plantas, no seu prato de comida, você pode fazer. Isso é uma prática fantástica, principalmente se a gente estiver falando aqui de saúde, de bem-estar, é muito legal, porque vai trabalhar isso no nível energético, muito importante a gente fazer essa comunhão com o alimento, com o nutriente que nós vamos nutrir todos os nossos corpos, não é só o físico, todos os nossos corpos, tá? E aí você faz isso. E aí eu já vou fazer com vocês o nosso mantra anual. Vamos juntos? Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E aí você pode fazer mais uma vez, caso queira. Eu vou fazer só para frisar com vocês aqui. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Este mantra tem uma explicação lá no site para vocês, como é que vocês devem fazer e por que existe esse projeto para este ano. Então vou deixar aqui o endereço para vocês, que aparece no rodapé deste vídeo, e tem também o endereço aqui na descrição. É só você clicar lá, tá? Tem uma explicação, eu explicando para vocês por que me veio este mantra canalizado e por que eu estou utilizando ele para a gente levar aí ao longo de todo o ano. Porque existe uma conexão com a gratidão, tá? E aí você pode fazer com os outros mantras? Pode. Então, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu vibro alegria e prosperidade. Eu deixo ir para o novo vir. Tá bom, meus queridos? E você pode utilizar também com os outros mantras da vossa leitura anual ou de repente com outros que você venha fazendo aí das leituras anteriores. Fique livre, sente sempre no seu coração.
Tá bom, meus queridos? Essas são as nossas ativações energéticas desta leitura. Não é cura energética, é ativação desta leitura, das impressões energéticas desta leitura para você levar para a sua vida e praticar e sintonizar nessas energias. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Espero que você tenha anotado tudo aí direitinho. Boas práticas e vamos lá. Essa carta diz assim, unicidade, né, união. E eu gosto muito dessa carta, e tem tudo a ver com o que eu estava falando para vocês. A única ilusão é a separação. A separação é uma ilusão, não existe. Inclusive, quando a gente fala sobre plano, né, como eu estava dizendo, sobre plano material e plano espiritual. É uma ilusão, do lado de lá, do lado de cá. Não tem isso, é tudo uma coisa só. O que muda é o arranjo atômico, só isso. Assim como é em cima e embaixo. Assim como é embaixo e em cima. Né? Então, isso tudo é uma ilusão. Nesse livro que eu passei para vocês, da Helena Blavatsky, ela explica sobre isso. Se você gosta desse assunto, eu super recomendo que você venha a ler, né, dentro do seu tempo, dentro do seu momento. Né? Aqui, a nossa família é uma família de pessoas que estão envolvidas, né, com o autodesenvolvimento, que estão comprometidas com as vossas vidas, né? Então, eu sei que vocês gostam de ler, que vocês até me agradecem, né, de ter deixado as referências dos livros. Foi uma coisa que vocês me pediram sempre, né? Anne, quais são os decks que você utiliza? Então, eu falei, poxa, por que eu vou colocar só os decks? Vou colocar os livros também, né? Porque assim vocês têm um pouquinho da referência, né, de alguns conteúdos que eu trago aqui para vocês. Alguns são de livros, outros são meus mesmo, tá, gente? Quem sabe um dia vem um livro aí, né, falando sobre algumas coisas aí que eu elocubro nos meus pensamentos. Mas vamos lá. Aqui fala sobre, então, essa energia de união que tem a ver com essa amizade, que tem a ver com essa união também com todos aqueles que guardam você e que nunca dormem, né? Tem a ver com a união de você com você, assim, várias opções aqui, né? Aqui fala sobre a ágata Blue Lace, que é um cristal sensacional, ametista, e essa nova jade eu particularmente desconheço, mas se você conhecer, tá? Mas na questão dos cristais, pode trabalhar com essas cores que eu passei aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho o quartzo verde, tá? Eu tenho a ametista aqui, o lápis lazuli para você trabalhar, tá? Que é ótimo para fazer a ativação aqui do Agnya Chakra, né? Então você pode trabalhar também com essas frequências. Essa carta diz assim, ela fala sobre o equilíbrio. Perfeito. Abrace o equilíbrio entre a terra e o espírito, entre o material e o sutil. Perfeito. Tá? Exatamente isso. Abraçando tudo isso e integrando tudo isso. Principalmente para aqueles de vocês, né, que eu falei que às vezes a gente parece que tá vindo um monte de coisa ao mesmo tempo, e agora? Eu tenho que tomar uma decisão, como é que eu faço? Principalmente para você avaliar as escolhas, né, você trazer isso para um equilíbrio, integra e veja qual é o melhor caminho. Então, por exemplo, dentro da questão de um trabalho, por exemplo, como é que fica a minha essência e como é que fica o meu aspecto material? Pondera, integra, discerne, vê como é que isso flui dentro de você, tá? Aqui, gente, tem a ver com aquilo que eu falei da questão emocional, tá? Então, diz assim, deixando ir, e o mantra, meu Deus do céu, e o mantra foi eu deixo ir. Ai, meu Deus, olha só. Deixar ir não é simplesmente desistir. Algumas vezes é o primeiro passo na direção do sucesso. E aqui para vocês tem muito isso, né? Tem muito sucesso, tem muita prosperidade. Aqui, gente, é o arquétipo de uma pessoa que está muito bem na sua vida, como um todo, financeiramente falando, e também com toda a sua história de vida, né? Celebrando mesmo. Aqui é uma pessoa que celebra a sua vida, as suas escolhas, as escolhas que foram feitas, né? Toda essa abundância, ela brilha essa prosperidade, né? Essa pessoa resplandece a prosperidade. Tá? Então aqui, algumas vezes é o primeiro passo na direção do sucesso total. Porque se existe esse bloqueio dentro de nós, aí vem aquela carta que eu falei para vocês, né? Se existe aquele bloqueio dentro de nós, as nossas emoções assim saturaram a tal ponto que não permite movimento, então precisa deixar ir.
E é esse o movimento que te coloca na trilha do sucesso, né? Exatamente na trilha do sucesso. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou fazer com vocês aqui, então. Vou ler essas cartas aqui para vocês. Aqui, lindo, né? Essa energia de chakra cardíaco, e eu vejo aqui uma borboleta, tem asas, né? Lembra uma mariposa, né? E ela fala assim sobre a serenidade. Através do amor, da soltura, olha isso, de novo, deixe ir. Então, fica aqui um questionamento, né? O que você precisa deixar ir para você ver a sua vida fluir? Até rimou. Mas o que você precisa deixar ir, principalmente emocionalmente falando? Tá? O que você precisa deixar ir? Muitas vezes as nossas escolhas, elas são impactadas por conta, às vezes, também das vibrações que nós estamos sentindo dentro de nós. Então, muitas vezes, para que a gente tenha uma decisão muito assertiva, a gente também precisa avaliar que tipo de vibração nós estamos naquele momento. Exemplo, vou deixar um livro que fala aqui muito sobre isso, do Eckhart Tolle. Então, assim, se você tá naquele momento de, tipo, dia de fúria, né? Não é um momento legal para você tomar uma atitude, para você fazer uma escolha. Porque dentro de você tá uma lambança, não tem serenidade. Como é que a gente vai fazer uma tomada de decisão se dentro da gente tá tudo agitado, tipo um mar assim de ressaca? Não dá, né? Quem já viu um mar assim, gente, misericórdia. Não dá. Entende? Então assim, precisa acalmar para que a decisão seja acertada. E é isso que eu sinto aqui, muitos de vocês estão fazendo esse movimento. Então, através do amor, da soltura, então precisa soltar, precisa liberar. Gente, usem a natureza como aliada aqui, tá? Usem a natureza como aliada. Como eu falei, traga a natureza para perto de você. Se você puder fazer uma caminhada ao ar livre, faça. Abra as janelas do seu ambiente, deixa o ar entrar, areja. A sensação aqui, ó, de abertura, tá? Abre os braços, sabe? Relaxa, né? Isso muda a nossa frequência, muda a nossa vida. Eu tenho uma visão gentil da vida, perfeito, e celebro, yes, que lindo, cada passo com confiança, total. Total. Eu me mantenho valente diante do medo e eu tenho a sabedoria para deixar o universo fazer o seu trabalho. Perfeito. O universo como meu aliado. Né? Foi exatamente o que eu falei logo no início da leitura. O universo como meu aliado, ou seja, eu faço a minha parte e o universo corresponde como meu aliado e faz o seu trabalho. Mas é uma via de mão dupla. Energia vai, energia volta, num fluxo constante, E eu me conecto nesse fluxo, e aí voltando a falar do mar, e só vou surfando a onda. É o timing perfeito. Eu preciso encaixar o movimento e seguir. Só sentindo, só deixando ir, só fluindo. Entende? Para quem surfa, gente, é um prato cheio essa leitura. Para quem surfa é um prato cheio, porque entende exatamente o que está acontecendo. Né? Exatamente o que está acontecendo, tá? E é isso. E mesmo se a gente não surfar, né? A gente dá para entender isso que eu tô falando. Eu tô usando o exemplo do surf, mas, né? E vamos lá, tá? Então, assim, não é que eu deixo o universo fazer o trabalho. Faz aí, universo, eu vou ficar sentada no sofá e vou deixar a vida passar. Claro que não, né? Aqui, movimento, escolhas, ação. Eu preciso me mexer, né? É aquilo que eu falo para vocês. Pedir não é agir. A oração sentida, a oração de agradecimento, de celebração, de alegria, é uma oração que nos conecta às aberturas ao movimento. Não aquela oração de só ficar pedindo e não fazer absolutamente nada. Dessa forma o universo nem sabe o que a gente, né? Nem sabe, porque a gente tá pedindo, então tá faltando, então vai faltar mais ainda. É assim que funciona, tá, gente? É muito importante falar sobre isso. Porque a oração, ela deve ser sempre no sentido de abastecimento, olha, de abundância. Sempre nesse sentido de agradecer. Ai, mas tá ruim. Então, o universo continua no ruim.
Porque o universo entende a nossa energia, a nossa vibração. Vibração, a ação que vibra. E se traduz na vida. Rimou de novo, mas tá demais. Tá bom? Então, é isso. Se não está bom, aí é que a gente tem que intensificar mais ainda as orações, nesse sentido, de agradecer. Exemplo, gratidão, universo, por toda a prosperidade que habita na minha vida. Ou, eu sou grata, eu sou grato, né? Você pode fazer, eu sou grata pela prosperidade que existe na minha vida. Vamos fazer este mantra. Eu sou grata pela prosperidade que existe na minha vida. Ou você pode dizer, eu sou grato pela prosperidade que existe na minha vida. Entende? Você afirma que a prosperidade já está lá. Amor próprio. Estou fazendo as duas que são de chakra cardíaco. Essa energia gostosa, né? Percebe quando a gente fala isso? Quando a gente decreta isso, a gente fala gratidão, universo, gratidão, Deus Todo-Poderoso, né? E você pode transformar isso numa oração. Por toda a prosperidade, por toda a abundância, por todas as oportunidades, por toda a abertura de caminhos, por todas as bênçãos, pela minha vida, pelas conquistas de ontem, pelas conquistas de hoje, pelas conquistas do amanhã. Gratidão por todas as bênçãos, gratidão pelas pessoas maravilhosas, pelos encontros maravilhosos. Gratidão pela minha vida ser tão abençoada, ser tão abundante, ser tão próspera em todas as facetas. Gratidão por tudo, gratidão por tanto. Gratidão por todo esse movimento positivo que me direciona sempre no caminho do mais e do melhor, do crescimento, do progresso, do burilamento da alma. Tá bom, meus queridos? Ai, gente, virou uma oração, que lindo. Tá bom? Você pode escrever esse trecho e colocar aí no seu caderninho também, tá bom? Eu não me importo, eu creio que o conhecimento deve ser transmitido. E hoje, principalmente no mundo onde todo o conhecimento é vendido, né? Eu acredito que a gente está num momento de trocas. E nada me falta. Né? É como a oração, já estou falando de oração, né? A oração de São Francisco, que eu estou devendo um vídeo para vocês dessa oração, misericórdia, de São Francisco, eu vou fazer. Eu fiz a do Salmo 23, se você não conhece, eu vou deixar o card aqui, tá? A oração do Salmo 23 eu fiz, tá lindo esse vídeo, é um vídeo que me emocionou muito, eu gosto muito dessa energia do Salmo 23, foi feito com a minha voz, com imagens lindas, a minha equipe produziu esse vídeo e ficou muito, muito, muito bonito, é sempre feito com muito amor, gente, muito amor mesmo para vocês. Todo o amor que eu tenho, todo o amor, né, que a minha equipe faz isso com muito carinho, né, para sempre entregar para vocês. Na oração de São Francisco fala, né, que eu possa amar mais do que ser amado, compreender do que ser compreendido, porque é dando que se recebe. Então, num mundo que nós já estamos falando de uma outra consciência, né, é chegado o momento dessas trocas edificantes, né? O amor próprio, eu atendo às minhas necessidades ouvindo o meu coração. Eu falei sobre isso, né? E aqui é muito sobre a questão emocional também, tá? Então observe as emoções que às vezes estão muito enrijecidas. Será que não é o momento de deixar ir certas formas de sentir? E esse tipo de movimento, gente, é só a gente que pode fazer. E a expertise da minha leitura é aguçar isso realmente, para que você pondere. Porque senão a gente fica num papel de espera. Ah, eu vou esperar que alguma coisa vai acontecer. E com toda a verdade que eu faço esse trabalho, eu poderia nem tocar nesses assuntos, né? E fazer a leitura sem falar nada, né? Mas eu falo. Eu não tenho nada para esconder. Minha vida é um livro aberto, né? Então, assim, se a gente fica esperando, quando, né? Então, somos protagonistas ou somos coadjuvantes da nossa história? Né? Então, a minha essência interior me permite saber aquilo que é bom para mim. Olha a escolha. A sua essência sabe aquilo que é bom para você e aquilo que não é.
Eu respeito os meus limites. Lembra daquilo que eu falei, que às vezes vem aquela avalanche de oportunidades e fala, peraí, calma, step by step, uma coisa de cada vez. Senão pode ser que eu faça um movimento errado. Tem que observar. Eu atendo aos chamados do meu corpo e da minha alma, dessa forma eu aprendo a me amar, com toda certeza, aprendendo a se amar. Aprendendo a se colocar num lugar importante, porque você é sempre o seu principal projeto. E às vezes a gente fica olhando muito certas coisas, né? Muitos projetos, muitas coisas em andamento, e a gente esquece da gente no meio de tudo isso, tá? Onde eu estou no meio de tudo isso? E é como eu falei, a unicidade. Eu estou me sentindo uno comigo mesma, comigo mesmo? Como é que eu estou no meio de toda essa mudança, todos esses acontecimentos, todas as oportunidades, todo esse movimento que a vida está trazendo para mim? Como é que eu me encontro no meio de tudo isso? Entende? Meus queridos, vamos lá. Eu vou finalizar a vossa leitura. Eu estou trabalhando com um deck que traz mensagens dos animais de poder, são totens, né? Mas como nós estamos numa energia de muita frequência, de muita energia, numa energia de muita energia, numa leitura de muita energia, de muita vibração, de muito movimento energético, então vou fazer com vocês essa mensagem final para a gente fechar com chave de ouro, a nossa mensagem da chave de ouro para os queridos do signo de Virgem, para a gente fechar com esse deck que traz, gente, mensagens sobre nós sermos super magnéticos, tá? Deixa eu ver o que vem no fundo. Ah, vocês não acreditam no que tá aqui. Oh, que lindo! Amei! Simplesmente amei. Vamos dar aquela arrumada que vocês sabem, né, gente? Quem me conhece sabe que eu gosto de deixar a mesa muito, muito, muito direitinha para vocês. Eu gosto de tudo muito bem arrumadinho. Tenho um carinho com essas cartas, tenho um carinho com vocês, né? Não posso deixar a mesa toda bagunçada, eu acho muito feio. Eu acho um desrespeito com as cartas e com vocês. Vamos lá. Essa aqui eu vou deixar por último. Olha isso. Vou começar com ela já. Olha, gente, fantástico, né? Então, gente, isso aqui é só mais confirmação, tá? Alinhamento espiritual. Eu falei sobre isso no início da leitura. É como botão do rádio. Alinhamento espiritual coloca a minha manifestação em movimento, em ação. Ah, que lindo. Perfeito, tá? Então aqui é inclusive o que eu falei sobre a oração, inclusive o que eu falei sobre a reclamação, é exatamente essa energia. Quanto mais a gente reclama, mais nós estamos clamando para o universo, a essência do nosso clamor. Se é positivo, o universo atende positivo. Se é negativo, ação e reação, né, gente? Ação e reação. A gente manda, volta. Ação e reação. Essa questão da ação e reação não é algo que se aplica só ao que eu fiz no mundo material e ao que fazem para nós. Mas isso também tem a ver com o que a gente manda para cima, manda para o universo, né? Para cima. Eu tô usando uma referência tipo de céu e terra, né? Mas entende? Então assim, eu tô lá reclamando um monte. Vai voltar um monte de cacareco, ou pelo menos vai continuar tudo igual. Eu não mudei minha vibração tá lá na mesma, baixa, redundante, fica ali naquele círculo, né, de repetição. Né? Quando eu estou conectado ao espírito, aqui a gente pode traduzir como a essência, eu vou colocar a divina presença eu sou, tá? Então, quando eu estou conectada à minha divina presença eu sou, eu sinto um senso de certeza, de magnitude e de facilidade que eu nunca conheci antes. Que lindo! É isso! É sobre esta conexão. Eu esqueci de ler essa carta, né, gente? Agora que eu tô vindo. Mas é exatamente isso. Aqui e agora, vou ler junto para vocês. O futuro não existe e o passado se foi. Eu coloco a minha atenção neste momento presente.
Eu tenho confiança na vida novamente, porque aqui e agora não existe perigo. Olha a saída de algo que foi, né, marcante para vocês. Tudo acontece quando a minha alma está pronta, neste aqui e neste agora. As ações que nós vamos fazer neste aqui e neste agora criam a nossa colcha de retalhos e dão a forma da nossa colcha de retalhos. As formas, as cores, né? Então, a conexão com o espírito. Tudo acontece quando a minha alma está pronta. Um senso de certeza, magnitude e de facilidade. Que lindo, gente, é exatamente isso, né? Bem essa energia de movimento, de rapidez, de coisas maravilhosas acontecendo, chegando para vocês, tá? E pra gente finalizar essa leitura linda, olha só o que veio aqui, gente. Meu Deus, que coisa linda. Quando eu faço da alegria uma prioridade, ideias brilhantes chegam até mim naturalmente, me apoiam, me rodeiam e todos os movimentos, meu Deus, olha isso, e aqui na carta movimento, e todos os movimentos se formam. Gente, isso aqui é uma super confirmação de tudo o que eu falei. O nosso mantra foi: eu vibro alegria e prosperidade, pura perfeição para você do signo de Virgem. Eu espero do fundo do meu coração, Virgem, que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, Virgem, e muita inspiração. Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se assim você sente no seu coração que este vídeo possa ser útil à vida de alguém. E se inscreva no canal, ative também o sininho para você não perder nenhum vídeo novo postado e convido você gentilmente a conhecer, visitar o nosso site, aparece aqui e também lá na descrição tem o link. É www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você lá. Virgem, nunca se esqueça, celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas, celebre a bênção de receber este amor que o divino tem por você. E nunca se esqueça que eu sou grata por você me receber aí no seu espaço, por você compartilhar, erguer a sua taça por mim. E eu ergo a minha taça também por você e digo para você, no fundo do seu coração, eu amo você. Gratidão. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Virgem. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Virgem, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Virgem. Até breve. Tchau, tchau!